Oi, turma! Muito boa noite para você nessa segunda-feira. Ótima semana para você que acompanha a gente. O programa de hoje está recheado. Tem o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil, a repercussão da 8ª rodada do Brasileirão, Cristiano Ronaldo ganhando mais um título e tudo sobre a Copa do Mundo Feminina que está sendo disputada lá na França. Para começar, já lançamos uma enquete ousada. Boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite. Boa noite, Flávio. Uma enquete ousada envolvendo um time que não perde faz tempo. E a seleção do Tite. A gente quer saber o seguinte, olha essa enquete. Em um hipotético confronto entre Palmeiras e Brasil, qual seria o resultado? A vitória do Verdão, empate ou vitória da seleção? Já que o time do Felipão é o imbatível do Brasileirão. E aí, Garrafa? Pela qualidade dos jogadores que estão na seleção brasileira, não é? E partindo do princípio de um jogo único, e até tendo como parâmetro que o Palmeiras jogou no final de semana contra o Atlético, eu fico com seleção brasileira, pela qualidade dos jogadores. E aí? Entre seleção... Não, se fosse um contra o outro. Então, eu fico com seleção brasileira. Você acha que é da seleção? Opa, sim. E aí, Flávio? É verdade. Acho que o jogo tenderia a um empate, né? Porque é Tite versus Felipão. Os dois iriam trabalhar um empatezinho aí e tal. Eu acho que por aí. Bom, você vota aí, hashtag Gazeta Esportiva, deixe seu voto, deixe sua participação. Gostei, você também legal. pode mandar uma mensagem pelo nosso WhatsApp, 99479-1633, 99479-1633, São Paulo 11, né? Falando se você acha quem levaria melhor num hipotético confronto entre Palmeiras e seleção. Felipão ou Tite, beleza? A gente faz agora um break rapidinho, a gente volta já já. O São Paulo segue sem vencer no Brasileirão, mas pelo menos não perdeu nesta rodada. O empate sem gols contra o Avaí na ressacada mostrou que o técnico Cuca vai ter muito trabalho pela frente. Ainda sem vencer no Brasileirão, o Avaí recebeu São Paulo na ressacada. Pato tentou inaugurar o marcador 2 vezes, a primeira de cabeça e a segunda cobrando falta, mas ambas as chances foram para fora. No segundo tempo, foi a vez de Reinaldo cobrar falta com perigo e o camisa 7 São Paulino tentar novamente de cabeça. O tricolor só chegava pelo alto. Nesse lance, o Bruno Alves fez o Vladimir se esticar todo para fazer a defesa. E o camisa 1 da equipe catarinense também evitou o gol São Paulino nesse chute de Reinaldo. Na melhor chegada dos donos da casa, Getúlio cabeceou e Thiago Volpe, seguro, fez a defesa. Placar final, Avaí 0, São Paulo também 0. Já é o 5º, 6º jogo sem uma vitória, então lógico que é um sentimento amargo após o empate, né? Não era o que a gente esperava. Em alguns momentos do jogo a gente vai ter grande posse de bola, 70%, 80%. Teve tabelas, teve movimentação boa, mas falta finalizar mais, né? Flávio, natural o que está acontecendo com o São Paulo, há um despreparo muito grande por parte da diretoria do São Paulo, não houve uma organização, troca de treinadores em meio à competição, o Cuca chega agora e vai ter essa parada para a Copa do Mundo, uma nova reformulação no elenco, saída de jogadores e o São Paulo praticamente tem o ano perdido, não me surpreende, lamento o momento do São Paulo, mas o resultado de ontem, de final de semana e a forma que jogou, realmente não é surpresa não. Bom, se não tivesse goleiro, teria sido 1-1. Foi um chute em gol para cada lado. Então, realmente, aliás, foi uma rodada horrorosa, hein? 9 jogos, 9 gols, sendo que 4 foram no jogo do Santos. Então, realmente, uma coisa horrorosa. E esse jogo teve um chute para cada lado em gol. E a única coisa que eu não concordo com você é quando você fala que o momento do São Paulo está ruim. Um momento de pequenos e rápidos 10 anos. Né? Sim, é verdade, é verdade. Mas agora que a gente até trouxe o perito aqui em linguagem corporal, se você observar a expressão do Cuca... A gente fica assistindo tanto vídeo. Eu acho que se ele traduzir o que o Cuca está pensando, não vai poder tirar o programa do ar. É que a gente não vai dar tempo de frisar o rosto dele aqui. Ele está com uma expressão de tristeza quando termina ali dentre outras coisas. É uma expressão de tristeza. Você não precisa nem ser perita nesse
casa. Só você ver que ele tá... Coitado do Cuca, nossa senhora. Já o empate por 0-0 entre Cruzeiro e Coringão no Mineirão não reflete o que foi o jogo, mas sim uma indicação de que os goleiros das duas equipes estavam numa noite inspiradíssima. Dá uma olhadinha. O Cruzeiro recebeu o Corinthians no Mineirão e deu trabalho para o Walter, o goleiro reserva do time paulista. Minutos depois, o Corinthians perdeu o Michel Macedo, contundido. O lateral que estava substituindo Fagner, convocado pela seleção brasileira, sentiu um desconforto muscular e Carille improvisou o jovem zagueiro uruguaio Bruno Mendes na lateral. O Cruzeiro continuou chegando, primeiro com Ariel Cabral e depois com Thiago Neves, ambos em chutes de perigo. Na melhor chance do Corinthians, quase que o Dedé mandou contra o próprio patrimônio, mas o Fábio fez boa defesa. Na etapa final, o zagueirão do Cruzeiro usou a cabeça a favor do time celeste, mas Walter estava bem posicionado. Pouco depois, Jadson cobrou falta na cabeça de Danilo Avelar, e dessa vez quem estava seguro para fazer a defesa foi o camisa 1 da Raposa. O duelo Dedé contra Walter teve mais um capítulo vencido pelo arqueiro corintiano em outra cabeçada. O camisa 27 continuou fazendo um bom trabalho, dessa vez nesse chute de David. Já essa pancada do Dodô, quem salvou foi a trave. Gustavo ainda teve a chance de abrir o marcador nesse voleio, mas ficou nisso. Cruzeiro 0, Corinthians também 0. Um ponto aqui sempre é importante, né, como uma equipe que sempre vai brigar por todos os campeonatos. É um time formado já há 3, 4 anos, com Mano aí acho que 3 anos no grupo. Um time vencedor, né? Bicampeão da Copa do Brasil. Então, olhando para o lado do resultado, foi um resultado bom. A gente está um pouquinho abaixo na tabela, mas tem um jogo a menos. Acho que dá para chegar no Palmeiras aí, do jeito que está essa pegada no Palmeiras? Dá para brigar pelo título? Chegar no Palmeiras é impossível, né? O Palmeiras é um time imbatível. O Palmeiras vai ganhar tudo. Só não ganhou o Paulista. Maior repercussão do Mesa Redonda de ontem nas redes sociais, essa singela entrevista do Andrés analisada pelo Vitor Santos, que mostrou que ele estava muito feliz com a pergunta. Mas muito! Mas estava com uma raiva. Uma raiva. Só faltava... Falou a palavra Palmeiras. Aí ele já... Só não ganhou o Paulista. Já mudou o semblante, ele aproveitou para dar uma cutucada. Agora, o que o Carille fala faz sentido. Hoje o Corinthians é o 12º colocado, o 9º colocado com 12 pontos, mas como ele tem aquele jogo com o Goiás, que está adiado, supostamente, para agosto, o Corinthians pode chegar, supostamente, a 15. 15 pontos hoje, Flávio, colocaria o Corinthians até em saldo de gols na 3ª colocação ou 4ª colocação. Essa pendência com o Goiás coloca o Corinthians, de qualquer forma, colocaria, de qualquer forma, no G4. E sem vários titulares, mesmo o Corinthians não jogando bem, o Walter sendo destaque, achei que o resultado não foi dos piores para o Corinthians, não. E vamos aguardar essa parada da Copa, que o Carille está prometendo. Parou para a Copa América, eu acerto o time. Vamos aguardar. Mas ele tem demonstrado essa capacidade. Sim. Tem alguns que estão com cascata aí, mas ele tem essa capacidade e o Corinthians está lá, né? Está na briga, está perto, não está deixando o Palmeiras escapar, não. Bom, no Allianz Parque, o líder Palmeiras teve bastante trabalho para bater o Atlético Paranaense, mas quando a fase é boa, até quando o jogo apresenta dificuldades, o time de Felipão consegue vencer. Fernando Gavini mostra pra gente como que foi o 31º jogo seguido do Verdão, sem saber o que é perder no Brasileirão. A grande jogada de Dudu com apenas 5 minutos de jogo, que por pouco não entrou no gol de Santos, deu a impressão que o Palmeiras dominaria completamente o jogo. O chapéu de Wellington mostrou que não seria bem assim. Ninguém até agora tinha criado tanta dificuldade ao Palmeiras em seus domínios dentro do Campeonato Brasileiro. O toque de bola e o posicionamento do Atlético Paranaense complicaram a vida do Verdão. A primeira chance do Furacão foi na cobrança de falta de Nicão, que o Everton espalmou. O Palmeiras respondeu com a cabeçada para fora de Daverson. Mas pouco depois, Nicão obrigou o Everton a fazer outra grande defesa. O mais perigoso do Furacão quase deixou a partida. Neste lance, ele atingiu o goleiro palmeirense e acabou expulso. A jogada, no entanto, foi revista no VAR e o que era cartão vermelho virou amarelo. Ele ficou em campo, mas sumiu do jogo. Tudo mudou no segundo tempo. Logo de cara, Zé Rafael perdeu um gol inacreditável. Lucas Lima também teve sua chance. Já o Daverson parou no goleiro Santos. Parecia que a bola não queria entrar.
Mas o Palmeiras foi premiado com o pênalti de Márcio Azevedo em Dudu. Rafael Veiga bateu para dar ao Palmeiras a vitória por 1-0. Para bater pênalti a gente assume risco, para fazer o gol a gente assume o risco para perder também, então acho que o importante é que eu ali estava confiante, bati firme, né? Bati bem e a gente ganhou o jogo. Ele é um jogador que eu venho falando com o nosso grupo, principalmente de trabalho, comissão técnica, inteligentíssimo, bom menino, educado, culto, é aquele jogador que a gente tem satisfação em trabalhar. O Palmeiras alcançou a 9ª vitória consecutiva na temporada, feito que havia sido obtido pela última vez pelo clube em 2009. Além disso, chegou a 31 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Em 2019, são 7 vitórias, contando aquele jogo contra o Botafogo, que ainda não foi homologado, e um empate. Números incríveis que tornam cada vez mais difícil imaginar quem é que pode parar o Verdão. Quando a gente está muito bem, tem que se preparar melhor ainda, porque as dificuldades serão maiores. E é isso que eu tenho conversado com o meu grupo. Vamos continuar com os pés no chão, jogando como nós estamos jogando, com determinação, com vontade, com disciplina, com organização, para que a gente atinja aquele patamar que nós precisamos nessa primeira fase. Nossa, ele está certíssimo. Porque quando você está numa sequência de coisas legais e vem a adversidade, às vezes a reação é pior do que se imagina. Em algum momento o Palmeiras vai ter que perder, óbvio. Então é legal o Filipão estar preparando o pessoal, olha, vamos tentar, vamos ficar ligados, sabe, se perder no dia sim, deu tudo errado, deu azar, mas é importante sim estar preparando o grupo, sabendo que cada vez vai ser mais difícil. O Palmeiras não tinha ser batido. Então todo mundo olha diferente pro Palmeiras. Tá certo, Filipão? O Filipão tá cumprindo o papel dele. Agora, o detalhe é o seguinte, né? O Filipão ele fica bravo com isso, mas a gente olha o campeonato, o Palmeiras tem 19, é líder, mas eu vou computar aqui os 3 do Botafogo que vai voltar, que é questão o mínimo de tempo. Que tem que ter, né? É o que vai acontecer. Ele fica com diferença hoje pro Santos de 8 pontos. O segundo colocado, 8 pontos. Aí quais são os favoritos que se falava no começo do campeonato, depois de 8 rodadas? O Cruzeiro, hoje diferença com esses 22, diferença de 12 pontos. O Grêmio, que era candidato também a título, diferença de 7. O Corinthians ficaria aí numa diferença, o Corinthians poderia chegar a 15, também 7 pontos. Ou seja, mesmo com 8 rodadas, me desculpe, Filipão, Palmeiras só perde o título se acontecer uma grande catástrofe. E ele está certo em blindar o clube, tem muita coisa pela frente, mas numa regularidade, dificilmente o Palmeiras perde o título. Até o Sampaoli já falou hoje, deu uma entrevista falando que vai ser muito difícil alcançar o Palmeiras. Até o Sampaoli já falou hoje, deu uma entrevista falando que vai ser muito difícil alcançar o Palmeiras. A gente vai ver agora, o Santos é o vice-líder do Brasileirão, com aproveitamento superior aos 70%, mas mesmo assim o clima não estava dos mais amigáveis não na Vila Belmiro para o confronto contra o Atlético Mineiro. O time até respondeu dentro de campo, resta saber se isso vai ser suficiente para diminuir a pressão. Intervalo de jogo, 2-0 no placar, e ouça só a torcida do Santos. O clima era esse na Vila Belmiro, de cobrança pela eliminação recente da equipe na Copa do Brasil para o Atlético Mineiro. Protesto rebatido de frente pelo prof. Jorge Sampaoli. Hoy parecía que si no ganábamos se terminaba el mundo, y el mundo continúa. La protesta por la falta de empeño de los jugadores me parece injusta, totalmente, porque los jugadores dan lo que pueden. Mas a verdade é que o Peixe, contra o mesmo Galo, agora pelo Brasileirão, respondeu dentro de campo e pressionou o adversário desde o primeiro minuto. Quando não foi o goleiro Vitor, foi a trave que salvou o Atlético. Se liga na bomba de Marinho. O prof. Sampaoli, na bronca, agitado como sempre, foi acalmado com um cartãozinho amarelo depois de reclamar da arbitragem. Calma, professor. O primeiro gol era questão de tempo. E ele veio aos 38 minutos. Jamota cobrou falta na área e Eduardo Sacha, de cabeça, abriu o placar. Aos 43 minutos, preste atenção neste lance. Sacha, autor do gol, desviou o escanteio de cabeça e dessa vez parou na defesa de Vitor. O jogo seguiu, o Atlético Mineiro atacou e quando ninguém esperava, o VAR entrou em cena, marcando toque de mão de Fábio Santos lá na área do Galo. Pênalti para o Peixe. Na cobrança, Jamota fez 2-0 na Vila.
No segundo tempo, jogadaça de Soteldo e quase mais um de Sacha. O goleiro Everson, que deixou o Vanderlei no banco de reservas, mostrou serviço no cabeceio de Ricardo Oliveira. Jamota teve a chance de mais um, só que parou na trave. E na sequência, olha o Galo, o garoto Alejandro, que entrou na vaga de Ricardo Oliveira, recebeu de Patrick e bateu cruzado, colocando o Atlético no jogo, 2-1. O empate quase veio com Casares, mas Carlos Sanches, com essa pintura de falta, definiu a parada aos 36 minutos. Golaço, 3-1 e vice-liderança do Campeonato Brasileiro para o time de Jorge Sampaoli, que só não fez o quarto gol por falta de capricho. O Santos agora está a 2 pontinhos do líder Palmeiras, que ainda tem um jogo a menos no Brasileiro. E a torcida bota pressão por título no único torneio que ainda resta para o Peixe na temporada. Mas o técnico Jorge Sampaoli, perguntado sobre as chances do time, mais uma vez esbanjou sinceridade na entrevista coletiva. Muy difícil. Muy difícil. No le digo imposible, hay mucho apuro para que nosotros tengamos la posibilidad de ser campeones ya. Lamento decirle que no lo veo fácil. La verdad que los grupos que ya están consolidados tienen ventaja. Ele é fofo, né? Assim, ele foi super honesto no que ele falou e parece que o Sampaoli não é unanimidade mesmo entre os jogadores, pelo menos os argentinos. Destacamos lá no site gazetesportiva.com que o jogador Di Maria disparou contra o trabalho do treinador na seleção argentina, afirmando que era uma bomba relógio. Em entrevista ao jornal Olé, o meia do Paris Saint-Germain declarou que o ambiente entre os jogadores e a comissão técnica na preparação para a Copa do Mundo foi tumultuado, indicando a falta de união entre as partes. Abre aspas. Antes da Rússia, era tudo uma bomba relógio. Parecia que a qualquer momento explodia algo e isso também era difícil de lidar. Será que foi alguma coisa pontual ou será que é uma característica da atuação do Sampaoli essa falta de integração entre atletas e comissão técnica? Porque o Di Maria deu essa declaração aí, falando que era uma bomba relógio. A seleção argentina era uma bomba relógio desde sempre, né? Não tinha direção, um monte de bandido, morreu o bandido Moro, o Julio Grondona, aquele ser desprezível, e aí a AFA ficou inclusive sem presidente, uma bagunça. Até agora está uma várzea aquilo. Ele pegou o trabalho no meio e teve dificuldade. Não consta que o São Paulo tivesse qualquer dificuldade de relacionamento com os jogadores na seleção do Chile, no Universidade Católica, ali na Universidade de Chile, no Sevilha, nada. E os jogadores do Santos têm elogiado muito. Agora, um ou outro que não está aguentando a parada está querendo choramingar. Mas a gente ouve os atletas até falando que adoram trabalhar com ele. O Vitor Ferraz já falou mais de uma vez. Não dá para saber exatamente o que aconteceu naquele momento da seleção argentina. E não se pode depositar toda a culpa no Sampaoli do fraco desempenho da Argentina na Copa do Mundo pela qualidade dos jogadores que lá tinham. Até porque os jogadores tomaram a seleção de assalto. O Sampaoli, em determinado momento da Copa, perdeu o comando e nem os jogadores resolveram. Então não pode se decretar apenas tudo ao Sampaoli. Sobre o que ele disse do Santos, ele está coberto de razão no aspecto de que é difícil ser campeão brasileiro, mas tem que ser cobrado, assim como já está sendo cobrado. Copa do Mundo Feminina, o Brasil estreou ontem com o pé direito na competição ao vencer a Jamaica 3-0. O repórter Vinícius Rodrigues esteve em um bar aqui na zona leste de São Paulo, assistiu essa partida muito bem acompanhado, hein? Sobrou até provocação pro Neymar. Meus amigos, domingão de manhã combina com o quê? Um passeio no parque, dormir até tarde... Combinou mesmo com a camisa amarelinha no corpo. Todo mundo ligado na estreia do Brasil na Copa do Mundo contra a Jamaica. Lá na França, a Cristiane fez 1-0 para o Brasil. Aqui em São Paulo, mais especificamente no bairro da Moca, a torcida fez a festa. E olha que o Brasil ainda perdeu um pênalti com Andressa Alves antes do intervalo. Eu achei que a gente foi bem, a gente conseguiu jogar. Eu acho que esse é o jogo mais fácil, vamos assim dizer, pra gente.
Cara, pelo menos mais um golzinho e pelo coração São Paulino da Cris, né? Mais um golzinho da Cris. Sem a craque Marta ainda se recuperando de lesão, quem assumiu o protagonismo foi mesmo a Cristiane. Já no segundo tempo, mais 2 golzinhos para conta dela. Os 2 com o auxílio da tecnologia para confirmar que a bola de fato entrou. Como joga essa atacante do São Paulo, hein? Craque demais! Dale, 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 meu Brasil! Dale! O meu Brasil! E no meio da festa verde, azul e amarela sobrou até pro craque Neymar. É, meu amigo Ney, a fase não tá boa. Boa mesmo foi a estreia da seleção, 3-0 fora o baile pra cima da Jamaica e liderança do grupo garantida, um grupo que ainda conta com Itália e Austrália. E ainda falando de seleções, na próxima sexta começa a Copa América e a gente preparou uma matéria explicando o início dessa tradicional competição. Isso aí, Michele, na próxima sexta-feira, o famoso 14 de junho, começa a 46ª edição do mais antigo torneio de seleções do planeta, a nossa querida barra regionalíssima Copa América. E olha, eu aposto que muita gente aí não sabia disso que eu acabei de falar não, hein? Que a Copa América é o campeonato de seleções mais velho do mundo. Mas é verdade e eu posso provar. Vamos aos fatos. A primeira edição da Copa América aconteceu faz tempo, lá em 1916, na Argentina, ainda sob o nome de Campeonato Sul-Americano de Futebol. O torneio foi criado pelos argentinos para celebrar o centenário da independência deles. Chile, Uruguai, Brasil e, claro, a Argentina participaram da competição vencida pelos uruguaios. O sucesso foi tanto que a galera da época decidiu manter a tradição. Surgia assim a Confederação Sul-Americana de Futebol, mais conhecida hoje em dia pela sigla Conmebol. O Uruguai voltaria a vencer a Copa América em 1917 e o Brasilzão só ficaria com o caneco pela primeira vez em 1919, ano em que a gente também sediou a competição. Apesar do nosso títulozinho inédito, a década de 20 foi amplamente dominada pelos uruguaios e pelos argentinos, que ganharam 4 títulos cada de 9 disputados. Foi ainda nos anos 20 que Peru, Bolívia e Paraguai também entraram na Conmebol. Amanhã eu volto para falar do troféu da Copa América, que é rotativo, que nem a taça da Copa do Mundo. E vamos parar por aqui que até spoiler eu já dei, hein? Vejo vocês amanhã. Tchau! Contagem regressiva, a Copa América começa aí na sexta-feira. Tudo bem que Honduras ocupa apenas a 61ª posição no ranking da FIFA, mas a goleada do Brasil por 7-0, mesmo sem o Neymar no time, tá dando aí uma perspectiva um pouquinho mais animadora às vésperas da Copa América. Quem foi ao Beira-Rio nesse domingão saiu feliz da vida com a atuação do Brasil. Logo aos 7 minutos, Gabriel Jesus completou de cabeça depois da tabelinha entre Richarlison e Dani Alves. O juizão até recorreu ao VAR para ver se estava tudo certo no lance. Gol validado e 1-0 para cima de Honduras. 5 minutos depois, Thiago Silva subiu bonito para fazer o segundo da seleção. Cruzamento do Felipe Coutinho e cabeçada certeira, 2-0. O terceiro saiu depois desse pênalti do Izaguirre em cima do Richarlison. O Coutinho chamou a responsa e bateu bem, no alto, sem chance nenhuma para o goleirão, 3-0. E tinha mais, vai vendo. Logo no comecinho do segundo tempo, a dupla Richarlison e Jesus entrou em cena de novo e mais um gol do camisa 9 do Brasil. Tudo bem que o goleirão saiu meio atrapalhado, mas o que interessa é bola na rede, né, amigo? O quinto veio no contra-ataque. David Neres arrancou pela esquerda e com muita tranquilidade se livrou da marcação e botou lá dentro. Primeiro gol dele pela seleção, 5-0. E não parou por aí não. Roberto Firmino contou com a sorte para ficar na cara do goleiro e dar um toquinho de categoria. Sexto do Brasil no jogo. Mas faltava o dele, Richarlison. Na jogada de Everton pelo lado esquerdo, o Pombo só teve o trabalho de empurrar pro gol. E ficou nisso, 7-0 Brasil, maior goleada da era Tite. O próximo compromisso já é pela Copa América, sexta-feira no Morumbi, contra a Bolívia.
Bom, Flávio, é óbvio que um amistoso contra a seleção de Honduras, ainda com homem a menos, não serve como referência para absolutamente nada. O Tite apenas observou os jogadores como se fosse um jogo treino, um jogo... Se fosse com os reservas da seleção, a coisa até seria mais complicada. Então é aguardar aquilo que a seleção, sem o Neymar, pode apresentar na Copa América na estreia contra a fraca Bolívia na sexta-feira no Morumbi, Flávio. Ele começou o jogo com 4-2-3-1, com o Arthur e o Casemiro. Com a contusão do Arthur, ele colocou o Alan, que é um jogador que chega mais. E aí ele fez um 4-1-4-1, o mesmo esquema com o Paulinho, né? O Alan tem a chegada do Paulinho, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E a partir daí ele fez os 2 testes. David Neres foi bem. Vamos ver como é que ele vai fazer para esse jogo contra a Bolívia. Bom, a seleção brasileira já está em São Paulo para a estreia na Copa América na próxima sexta, às 9h30 da noite, contra a Bolívia no Morumbi. E o nosso repórter Alexandre Silvestre acompanhou o treino de hoje lá no Pacaembu e tem as notícias do time do técnico Tite. Fala aí, pessoal, tudo bem? Seleção brasileira na reta final de preparação para a estreia na Copa América, marcada para sexta-feira no Morumbi, diante da seleção da Bolívia. Segunda, terça e quarta, os treinamentos aqui no estádio do Pacaembu, seleção que trabalha na cidade de São Paulo, visando esse primeiro jogo da Copa América 2019. Os treinamentos de segunda, terça e quarta aqui no Pacaembu. Na quinta-feira, o reconhecimento do gramado do Cícero Pompeu de Toledo, também conhecido como Morumbi, para o jogo na sexta-feira. Hoje, nesta segunda-feira, os 3 goleiros da seleção brasileira trabalharam aqui no campo, além de 7 jogadores de linha: Miranda, Alexandro, Paquetá, Everton, o Fagner, que já está aparentemente recuperado de um problema muscular na coxa, o William, convocado às pressas para a vaga do Neymar. Fagner e William não foram relacionados para o amistoso de ontem em Porto Alegre diante da seleção de Honduras, vitória de goleada da seleção brasileira. E também por aqui no gramado do Pacaembu nesta segunda-feira, Firmino, que tem tudo para ser o titular do comando de ataque de Tite na estreia do Brasil sexta-feira. Titulares ficaram no hotel realizando o chamado treinamento regenerativo. O Arthur, que sofreu uma pancada no joelho no amistoso de ontem no Beira-Rio, está sendo avaliado, passará por exame de imagens. Ontem, depois da sonora goleada diante da fraquíssima seleção de Honduras por 7-0, David Neres e Gabriel Jesus comentaram com a imprensa a respeito dos feitos deles nessa partida. Uma sensação única, de muita felicidade, muita emoção. Claro que dá mais tranquilidade. Fazer um gol deixa mais tranquilo. Mas eu não quero parar por aqui, quero dar continuidade no trabalho, que é muito importante. A equipe se comportou muito bem, criou muito, finalizou muito, então isso é muito importante para que venha confiança e todos estão de parabéns pelos 2 amistosos. A seleção brasileira ainda tem chão para definir essa escalação, mas provavelmente vai estrear, vai começar a partida contra a Bolívia com Alisson, Daniel, o Dani Alves, o Thiago Silva, Marquinhos e Felipe Luiz, meio campo com Casimiro, Arthur, se estiver bem fisicamente, Felipe Coutinho na armação, numa ponta David Neres, na outra Richarlison e de centroavante Firmino. Um abraço, boa noite. Ô Flávio, acho que o principal reforço que o Tite ganha nessa reta de chegada da Copa América é a ausência do episódio Neymar, né? Você vê a imagem da seleção brasileira e começa a falar do futebol, né? Das opções do Tite, enfim, falar da bola, porque estava realmente difícil o Tite contornar com o Neymar dentro da seleção, sem querer fazer nenhum tipo de pressão ou alusão ao jogador. Ele tem que resolver o problema particular dele lá. Saiu por uma contusão que acabou, no meu entendimento, unindo o útil e o agradável para a seleção brasileira. Acho que é legal, nesse momento, não ter o Neymar e o Tite dar sequência no trabalho. Ontem, no Mesa Redonda, os experientíssimos Edilson, Vampeta e Miller disseram que essa contusão talvez não fosse tão grave assim, que até aproveitou-se o momento para, não vai cortar o Neymar, teria sentido, né? Teria nem como explicar. Ia ficar ruim porque não vai ter, não vai ter nem atração de público. Ontem deu 16 mil pessoas no jogo lá do Rio Grande do Sul. A abertura vai ter porque já está tudo vendido, porque esperava-se o Neymar. Mas à medida que for passando o tempo, a atração vai ficar menor. E mais ao mesmo tempo esse problema que você falou era evidente, havia uma dificuldade.
Então... Você acredita nisso que eles falaram, que os meninos falaram, o Vampeta, o Miller, pela experiência deles? Na verdade, eles não deram uma informação, eles contaram a experiência deles. Pelo que a gente viu, daria para continuar. E o Eles corte usaram foi apenas a extremamente experiência deles. rápido, que quando acontece com um jogador desse nível, não, vamos avaliar, vamos dar 3, 4 dias para o corte. Teve a contusão? Corta. Foi muito rápido. Olha, e agora a gente faz contato com o repórter Fernando Gavini, que está lá na porta da 6ª Delegacia da Mulher, local onde é apurado o suposto estupro do Neymar contra Nájila Trindade. Boa noite, Gavini. Boa noite, Michele. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. O dia foi movimentado aqui na 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, no bairro de Santo Amaro, aqui na zona sul de São Paulo. Logo pela manhã, a advogada do Neymar, a Maíra Fernandes, esteve por aqui para conversar com a delegada Juliana Bussacos. O assunto é o dia em que o Neymar vai vir aqui depor. Isso deve acontecer ainda nesta semana. O que está sendo discutido é o esquema de segurança, como é que vai ser feito. Veio gente do staff do Neymar aqui para dar uma olhadinha, como é o funcionamento da delegacia, para ajustar exatamente o dia que o Neymar vai vir. Muito provavelmente, aqui vai ficar tudo fechado, a imprensa não vai ter acesso aqui aonde estamos nesse momento, ficaremos na rua do lado de fora e o Neymar teria, no dia que o Neymar viria aqui dar o depoimento. Porque a presença dele aqui deve atrair, além de muita imprensa, né? A gente lembra da sexta-feira da semana passada, quando a Nájila veio aqui, tinham muitos jornalistas, o Neymar também deve atrair muitos curiosos. Então, essa é uma preocupação, o esquema de segurança que será montado aqui para o Neymar prestar o depoimento. Depois, um pouquinho mais tarde, esteve por aqui também o Danilo Garcia de Andrade, que é o advogado da Nájila, advogado de defesa. E ele disse o seguinte: se a Nájila não entregar o vídeo completo até hoje, até meia-noite, a próxima meia-noite, ele abandona o caso e aí a Nájila perde pela 3ª vez um advogado. Então, essa questão toda, né, que tem a grande polêmica dessa história, né, porque só tivemos acesso a 1 minuto do vídeo, e esse vídeo teria 7 minutos, o vídeo original, só que a Nájila diz que esse vídeo foi roubado porque estava num tablet que foi roubado do apartamento dela, que teria sido arrombado na semana passada. E isso também está sendo investigado pela polícia. E um terceiro advogado esteve por aqui já no comecinho da tarde, no final da tarde, quer dizer, o Roberto Guastelli, que é advogado do Stevens Alves, que é ex-marido da Nájila. Vamos conferir o que ele disse, ele explicou o que veio fazer aqui. Vamos ouvir a entrevista dele. Fazer a entrega do tablet da criança, tá? E fazer também, vamos dizer, a entrega do vídeo que ele fez entrando no imóvel, né? Para demonstrar que ele não furtou nada e não arrombou nada o apartamento. É nesse tablet que estaria o tal vídeo? Não, não é nesse tablet, tá? Porque esse tablet é do filho dele, né? Tá, seria num outro tablet, um tablet rosa, segundo informações da ex-companheira dele, a Nájila. Não, ele não assistiu nenhum vídeo, tá? Não assistiu nenhum vídeo. E ele confirma o arrombamento do apartamento? Ele diz que esse arrombamento existiu ou que ele também suspeitou? Ele fala alguma coisa sobre isso? Não, a única coisa que ele fala é que ele ficou sabendo pela Nájila, né, de que o apartamento teria sido violado, né? Mas ele não confirma isso. Bem, tá aí a palavra do advogado do Stephens, que vai vir depor aqui na quarta-feira às 10 horas da manhã. Agora tem duas coisas que precisam ser acertadas ou resolvidas nos próximos dias. O dia que o Neymar vai vir aqui prestar depoimento, inclusive agora há pouco chegou uma outra advogada do Neymar para conversar aqui com a delegada. Ela vem toda noite aqui, pelas informações que a gente tem, para saber como é que está o andamento do caso e tal. E, por fim, temos que saber essa história do vídeo, se ele vai aparecer ou não, esse vídeo completo. O advogado da Nájila já disse que se não aparecer esse vídeo, ele sai do caso. E também tem uma informação de que um advogado de Ilhéus, que é a terra do pai da Nájila, estaria vindo para São Paulo para assumir esse caso. Ou seja, tem muita coisa para acontecer ainda nessa investigação, mas o principal ponto da história, o ponto mais polêmico da história, que é o vídeo completo, ainda não apareceu por aqui e tudo pode mudar se esse vídeo não aparecer. Aí começa o terceiro advogado abandona a Nájila e tal. Essa é a situação de momento no caso Neymar. Michele. Obrigada, Fernando Gavini. Nunca vi tanto advogado saindo do caso. E outra coisa, mas esse vídeo, lembrando que ele não prova, ele prova a agressão do Neymar nela, mas não, o estupro foi no primeiro dia, esse vídeo é no segundo dia.
Eu acho Tem que tanto crime aí que eu já nem sei mais. A cada dia vai se enfraquecer. A agressão, que é, no caso esse vídeo está mais provando que a Nájila agrediu o Neymar, pelo que a gente viu até aí, neste momento, do que o Neymar agredindo a Nájila, e o crime digital, que, como disse ontem o criminalista aqui, doutor Joseval Peixoto, e eu concordo plenamente, foi a legítima defesa, não vai ter crime nenhum. Então, por enquanto, só a Nájila... essa questão desse vídeo. É assim, eu não vejo daquilo que a gente está acompanhando, de noticiário, obviamente, né? Eu vejo, assim, muita fragilidade na denúncia, uma denúncia grave que ela fez contra o Neymar. Eu tô achando que ela está cada vez mais complicada, Flávio. Cada vez está ficando mais difícil, né? Cada vez está ficando mais claro que um lado está mostrando o que está falando e o outro não. Eu desde sempre mantive uma neutralidade, porque é um caso que não tem a ver com futebol, né? Mas a menina está encontrando dificuldade de provar aquilo que ela estava dizendo, sim. Está muito claro isso. Bom, a CBF sorteou hoje os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. O Bahia encara o Grêmio, o Atlético Paranaense pega o Flamengo, o Cruzeiro faz o clássico local contra o Atlético Mineiro e o Palmeiras enfrenta o Internacional. E aí, pessoal, o que vocês acharam desses confrontos? Está mais difícil para quem? Cruzeiro e Atlético, um absurdo. E que o Palmeiras caiu do pior lado que podia cair, né? Mas assim, é que Cruzeiro e Atlético... então. Pô, pegar um clássico desse, cara, nossa senhora, isso aí não tem, é um absurdo. Valorizou demais o torneio, o lado direito da chave, né? Loucura. A gente que está observando aqui, ó, Cruzeiro e Atlético, Palmeiras e Inter, difícil fazer qualquer aposta por ali. Já do outro lado, no primeiro momento, você pode falar numa semifinal, Grêmio e Flamengo, né? Não sei não. Você que eles estão jogando. Você em pode, tese, sim, em tese, sim. Mas do outro lado, agora são grandões, né? Agora é muito grandão. Giro de notícias, roda a vinheta. A gente começa falando um pouco aí mais da decisão da Liga das Nações entre Portugal e Holanda. Na zona mista, após a final, o zagueiro holandês e capitão do Ajax, Matthijs de Ligt, é assim o que fala? De Ligt, revelou que o Cristiano Ronaldo pediu durante a partida que ele fosse para Turim jogar na Juventus. Tá todo mundo de olho nessa jovem promessa de só 19 aninhos, hein? O Flamengo acabou de apresentar Jorge Jesus como novo técnico. O português chegou com um discurso que é música para os ouvidos dos torcedores. Abre aspas, ganhar não é o bastante. A reportagem completa você vê amanhã aqui no Gazeta Esportiva. Ele deu uma entrevista bem longa hoje à tarde. E a gente termina falando dele, Rafael Nadal, lindo gato selvagem. O touro Miura conquistou ontem o 12º título de Roland Garros, um dos mais tradicionais torneios do circuito de tênis, uma hegemonia sem precedentes na história do esporte. No saibro, realmente não tem pra ninguém. Quem vai conseguir parar esse Palmeiras com 31 jogos de invencibilidade no Brasileirão? O próximo desafiante é o Avaí. E o repórter Fernando Gavini mostra como que está a preparação palmeirense para o confronto. O Palmeiras voltou ao trabalho nesta segunda-feira com duas ausências. O zagueiro Luan e o lateral direito Mike não participaram da atividade junto com seus companheiros. Luan está afastado há algumas partidas já por causa de uma sobrecarga no tendão do músculo adutor da coxa direita. Já Mike, que não ficou no banco de reservas contra o Atlético Paranaense, nem foi relacionado para a partida, está afastado fazendo um trabalho de fortalecimento muscular por causa de uma pubalgia. Os dois jogadores são dúvida para a partida de quinta-feira contra o Avaí, a última do Palmeiras antes da parada para a Copa América. E depois da Copa América, o Verdão já sabe quem vai enfrentar pela Copa do Brasil. Foi sorteado hoje, lá na sede da CBF, os confrontos das quartas de final. E o Palmeiras terá o Internacional como adversário. Os jogos vão acontecer nos dias 10 e 17 de julho. O Palmeiras já enfrentou o Inter em 3 oportunidades na história da Copa do Brasil. Em 1992, foi eliminado pelo Colorado na semifinal. Mas depois, em 2015 e também em 2017, respectivamente nas quartas de final e nas oitavas de final, o Palmeiras eliminou o Colorado. Bom, tá aí o Palmeiras, né? Flávio, Michele, o Palmeiras céu de brigadeiro, o Filipão sabe fazer como ninguém, blindando a equipe, o Palmeiras vai somar mais 3 pontos contra o Avaí. Se o Palmeiras tem uma hora que vai perder, vai, mas não vai ser contra o Avaí, né? Mas cara, você viu, não sei, é bom tomar cuidado, viu? Pelo amor de Deus. Se eu fosse o Filipão, eu tomava cuidado, porque esse tipo de Aquela entrevista que o Felipe Melo deu na semana passada, para outra emissora, não sei qual que foi, que ele falou assim que o Filipão deu uma bronca nele depois de um jogo. Sim. E que aí depois os dois choraram abraçados. E que ele chorou junto com o Felipe Melo. Foi para a Sport TV. E aí ele virou e falou assim, como é que eu não vou
jogar pelo cara. Jogar né? por esse cara. Mas sem dúvida. Como é que eu não vou melhorar por esse Felipão cara? faz muito bem. O Isso. Felipão Então, assim, eu acho lembra que muito o isso é um Oswaldo Brandão. Oswaldo Brandão, os caras amavam o Brandão. Ele atendia até o lado pessoal, família das pessoas, tudo que, sabe? É um negócio, lembra muito. Excelente Gaúcho gestor. também. Sim, maravilhoso, Excelente maravilhoso. gestor. Olha, o São Paulo podia dar umas palestras também pra gente, o Felipão. Deve dar, né, pelo Brasil. Tá, hein? com certeza, e Bom, não é barato. O São Paulo precisa retomar o caminho das vitórias, o caminho das pedras, mas a tarefa não vai ser fácil. Bater o Atlético Mineiro lá no Independência. O Vinícius Rodrigues tem o noticiário tricolor. Uma imagem promissora para o torcedor são paulino em meio a uma fase não tão bacana assim. No campo a gente observa o Rojas e o Pablo, dois atacantes em fase final de transição. Eles que se recuperam de lesão estão treinando com bola, mas ainda não estão 100% integrados ao time. Mas se temos uma notícia boa, temos algumas não tão legais. O São Paulo não vence há 6 jogos. O último resultado, o empate com o Avaí em 0-0, o tricolor que não está numa situação tão confortável na tabela do campeonato, tendo em vista esse momento ruim. No campo, hoje observamos um trabalho em gramado reduzido, promovido pelo técnico Cuca, 8 contra 8 no campo, apenas os reservas. Destaque para o Profeta Hernanes, que está de volta depois de uma viagem à Itália. Ele trabalhou bem, fez até um gol capturado pelo Márcio Gabriel, nosso repórter cinematográfico, e o Hernanes deve estar à disposição do Cuca para o próximo jogo, a última rodada antes da Copa América, quinta-feira, São Paulo e Atlético Mineiro, lá em Minas Gerais. Um desfalque certo para o São Paulo é o atacante Everton, que se machucou mais uma vez, teve um problema no adutor da coxa direita e para por entre 1 e 2 meses e deve voltar a atuar somente, é claro, depois da Copa América. Do CCT da Barra Funda, com as informações do São Paulo, Vinícius Rodrigues para o Gazeta Esportiva. Claro que eu não sou médico, Flávio, eu não trabalho lá no departamento médico do São Paulo para a gente fazer uma avaliação mais profunda, mas o Everton era o jogador que vinha com um problema de contusões sérias no Flamengo e ele tem repetido esse quadro no São Paulo. Não sei se é uma pura coincidência. Contratou o cara que se machuca, né? Deixa eu passar um recado bacana. Gente, todo ano a gente faz a pizza solidária lá no Juninho Paulista. Esse ano vai ser dia 4 de julho. O que é? Um evento onde jogador de futebol, ator, jornalista, cantor, vira técnico de futebol, vira garçom na pizzaria. E serve a pizza. A gente serve a pizza Bem legal. E todo o dinheiro arrecadado vai para a Cruz Verde, que é uma entidade maravilhosa de paralisia cerebral. Eles cuidam de crianças com paralisia cerebral. Esse ano nós faremos um evento fechado e os ingressos vão ser colocados à venda amanhã, mas 50% já foram vendidos. Que legal. Quem tiver afim de participar desse evento, ou liga lá para a Pizzaria do Juninho, 2098 1010, ou para o site da Cruz Verde. Mas corre, porque vai esgotar muito rápido. Exato. Tá legal? E ganha uma camisa da Seleção Brasileira, cada um que for. Cada um que for ganha a camisa da Seleção Presente Brasileira, do além nosso de querido comer pizza. Vampeta. É rodízio à vontade, viu, gente? Vai ter bebida também, vai ter vinho, um monte de coisa, e eu vou lá. O Santos tenta deixar a pressão de lado e focar só no Corinthians, adversário desta quarta pela última rodada do Campeonato Brasileiro, antes da pausa para a Copa América. A eliminação da Copa do Brasil gerou protestos na Vila Belmiro, mesmo com a boa atuação na vitória por 3-1 sobre o mesmo Atlético Mineiro. Não me surpreende porque... Essa situação não me surpreendeu, disse o zagueiro Felipe Aguilar. Joguei no maior clube da Colômbia. Quando se perde partidas que não se pode perder, a reação é esta. Quando não se consegue o resultado, a torcida é exigente e está na razão. São fatores do jogo. Queremos seguir firme na única competição que temos a partir de agora. E é em lo que estamos centrados agora. Para o jogo desta quarta-feira, no clássico contra o Corinthians, o Santos não terá o zagueiro Lucas Veríssimo suspenso pelo 3º cartão amarelo. O substituto deverá ser Gustavo Henrique. Certeza mesmo é que Felipe Aguilar quer um ambiente diferente na Vila Belmiro, para o clássico talvez mais esperado do ano. Sim, os clássicos
Quando o torcedor lota a Vila Belmiro e nos empurra, claro que isso ajuda. Os clássicos são partidas especiais. Já enfrentamos o Corinthians 3 vezes no ano. São jogos disputados com intensidade. Somos conscientes da importância e o objetivo agora é somar os 3 pontos em casa. E a importância de somar 3 pontos novamente em casa. Sem Rodrigo prestes a fazer a sua despedida oficial do Santos, o time de Jorge Sampaoli está com 17 pontos em 8 partidas e a 2 do líder Palmeiras. Uma vitória antes da parada para a disputa da Copa América certamente vai deixar o ambiente na Baixada mais leve e tranquilo antes da pausa no Campeonato Brasileiro. Você já se conectou com as nossas redes sociais? Não? Então anota no celular, Facebook/Gazeta Esportiva, Twitter e Instagram, @Gazeta Esportiva e o nosso canal do YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. Se inscreva lá no nosso canal e se inscreva no canal do Mesa Redonda. Quando atingirmos 100 mil, vamos fazer pizzada, youtube.com/Mesa Redonda, para todo mundo que deixar recado na comunidade do canal. A gente vai escolher 5 pessoas, tá? E hoje destacamos que, além do super show de bola às 8h30 da noite, ao vivo no site gazetesportiva.com, com o Garrafa e o Alexandre Silvestre, temos o podcast Virando o Jogo com o Esboril e o Vinícius Sacomani, que agora está nas principais plataformas de streaming. Então, assine o canal Gazeta Esportiva no Spotify, no iTunes também, né? Spotify, iTunes, SoundCloud, enfim, ouça os nossos podcasts que já estão aí à disposição de vocês, beleza? Vídeos de WhatsApp. Olá, Michele. Aqui é o Francisco, de Jabaquara. E quem ganha é a seleção brasileira. Aí, pessoal da Gazeta, ó, Palmeiras versus Seleção Brasileira, empate na certa. Mas ali na linha dos treinadores ia dar uma briga que vocês não imaginam, tá? Um abração pra vocês aí, é o Aldo que tá falando da cidade de Jundiaí. Boa noite para a Gazeta Esportiva. Pra mim, o Palmeiras ia ganhar muito fácil do Brasil, de 2-0. Eu sou Anderson, moro no Jardim Jacira e São Paulo. Tchau, tchau. Ai, fofo, um beijo pra você, Anderson. E antes de encerrar, resultado da nossa enquete. Em um hipotético confronto entre Palmeiras e Brasil, qual seria o resultado? Vitória do Verdão, da seleção ou empate? Deu o quê? Deu o quê? Palmeiras! Olha só, 63% dos votos. Antes a seleção brasileira fazer esse tipo de jogo, só dava confusão. O negócio é assim, a seleção não está inspirando confiança mesmo após essa goleada aí. Ficamos por aqui.